Preparem suas toalhas, porque começa no dia 3 de novembro o curso História da Literatura Nerd. Serão 12 horas de videoaulas às terças e quintas, ministradas pela jornalista e escritora Cláudia Fusco, mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Cláudia já deu cursos e palestras sobre o fantástico em lugares como o Museu de Imagem e Som, a USP, Universidade de São Paulo, Casa do Saber e na Worldcon 2019 em Dublin. Bom dia, Cláudia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, Ariane, tudo bem? Tô ótimo, tô super feliz de estar aqui. Eu achei que era a Universidade de Hogwarts, mas é em Liverpool mesmo, tá certo? É bem parecida, viu? É muito parecida. Bom, eu convidei para fazer essa entrevista comigo a jornalista e roteirista, pesquisadora Ariane Brogini. Ariane é autora dos livros 100 Dicas para Conquistar um Vampiro, que trata do universo da saga Crepúsculo, e Herói, a história da revista que inspirou uma geração. É verdade, olha só, inspirou mesmo, inspirou uma geração. Bom, a Ariane também é nerd em período integral e dubladora nas horas vagas. Que legal vai ser esse papo com a Cláudia. Cláudia, quem começou com esse negócio de literatura nerd? Tem um livro assim que é o primeiro de literatura nerd? Olha, tem várias linhas aí, né? Acho que a cultura nerd ela é muito transformada depois de Senhor dos Anéis, então acaba sendo um livro bem de formação, né? Para quem gosta assim da cultura nerd, de fantasia, de ficção científica, né? Mas tem muitas outras obras que vão ajudar demais também, né? Então, nos quadrinhos você tem Super-Homem, Batman, que vão também ser super importantes para esse nicho. Você tem o próprio Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Também, né? Homenagem aí do Dia da Toalha e tudo mais. E tantos outros que acabam formando essa cultura, né? Que é uma cultura muito pautada ali na fantasia, na ficção científica, mas engloba tantos títulos, tantas coisas, que é mais fácil chamar de literatura nerd mesmo, né? Então, eu acho que é um bom caminho para quem quiser começar a ler literatura nerd, se aventurar aí pelo Senhor dos Anéis, pelo Guia do Mochileiro, Super-Homem, porque aí a gente já tem muita coisa para discutir. Cláudia, me conta uma coisa. A gente que gosta desse tipo de literatura distópica, agora que estamos vivendo num apocalipse distópico, você acha que a gente está mais preparada para isso do que o resto do mundo? Que sempre olhou para a gente meio assim, só sou esquisita, só que agora estamos em vantagem. Olha, eu acho que sim. Eu acho que histórias sempre deixam a gente em vantagem de alguma coisa, sabe? Inclusive, tem várias pesquisas que mostram, né, que leituras, né, ser um leitor te torna mais empático. Então, de uma forma ou de outra, ou das duas uma, ou a gente está mais preparado para lidar com os fatores sociais e tudo mais da pandemia, ou pelo menos a gente sabe que tem que estocar bastante coisa, bastante comida enlatada, para se preparar para o que vem por aí, né? Mas eu acho que... A gente está falando em distopia, esse é um termo novo, porque distopia existe faz tempo, né? Só que tinha outro nome, era assim? Então, o conceito de distopia, ele surge no século XX mesmo, né? Mas ele ficou mais na moda agora no século XXI, né? Mas a gente tem obras distópicas, né, que trabalham com isso desde os anos 20, né? Você tem Nós, por exemplo, que é uma obra da literatura russa, que é super importante para a história da distopia. E, sem falar de 1984, né, um classicão também das distopias, que ensina para muita gente, né, o que é, quais são as consequências políticas, né, sociais mesmo, de uma distopia. Mas a ideia é que... Vamos explicar o que é uma distopia? Sim, então, a distopia ela vem para contradizer o conceito de utopia, né? Então, a utopia surgiu ali no século XVI, XVII, né, com o Thomas More, que ele brinca, né, com o significado da palavra utopia, que é tanto o lugar perfeito quanto nenhum lugar, né, um lugar que não existe. Então, a distopia ou cacotopia surge ali, né, no finalzinho do século XIX para o século XX, para falar justamente sobre o que acontece quando a utopia vai mal, né? Que, em geral, é o que acontece com as utopias, né? Não dá para ser feliz o tempo todo em lugares perfeitos. Então, essa acaba sendo uma tendência muito grande, muito forte, né? Mas o mais curioso é que
né, aproveitando o Olá Curiosos, né, é que a distopia nasce do conceito político, né? O termo é usado pela primeira vez em assembleias do Reino Unido. Então, ela só vai partir para a literatura no comecinho do século XX mesmo. Então, vem aí para justamente contradizer o que é utópico e se é que a gente pode ter um mundo utópico, né? Eu estava vendo aqui que teu curso, nossa, super interessante. Ele passa por Senhor dos Anéis, Harry Potter, Eu, Robô, Minority Report, 1984 e super-heróis também, né? Mas eu queria saber de literatura mais atual, assim. Tem alguma coisa que te deixou louca, assim, que você falou, meu Deus, há muito tempo eu não li uma coisa tão boa assim para indicar? Ai, meu Deus, tem tantos. Tem uma distopia maravilhosa chamada O Poder. Ela é uma distopia que é inspirada mais ou menos no conto da Aya, né, da Margaret Atwood, que está fazendo maior sucesso hoje em dia na série de TV e tudo mais, né? Mas ela é quase a visão contrária, o que aconteceria se mulheres desenvolvessem poderes elétricos. E é muito interessante, porque assim, eles explodiam a cabeça mesmo. Uhul! Ai, gostei! Pois é, acho que você vai adorar, assim, porque a autora foi aluna da Margaret Atwood, né? Então ela quis brincar justamente com as coisas que a Atwood, que a autora originalmente faz no conto da Aya. Olha, um chuchu. Vale muito a pena. Cláudia, quando eu bati o olho, né, na notícia do curso História da Literatura Nerd, fiquei fascinado e fiquei imaginando como é a estrutura. Você passa de uma aula para outra textos, você vai indicar livros, você conta o quê? Como é o formato do curso? Então, a ideia é mesmo dar um panorama sobre fantasia e ficção científica, né? Então, dar mesmo o nome às coisas, assim, entender qual é a diferença entre esses dois. Então, a gente vai olhar já lá para as origens mitológicas da fantasia, né? Então, qual é a influência que deuses e mitos antigos, a Odisseia, por exemplo, tem histórias que a gente ama até hoje, né? E do lado da ficção científica, também olhando nesse sentido, porque a gente bebe muito de mitos, né, de mitologia, mas também, especialmente, por conta da Revolução Industrial, como muda a mentalidade que a gente tem em relação à ciência. Então, a gente vai falar muito sobre Frankenstein, essas primeiras grandes obras que dão origem para coisas que a gente ama até hoje, né? Então, por exemplo, até eu fiz o pós-fácil do Médico e o Monstro, que está saindo agora, né, pela Antofágica. E por que essa história ainda faz sentido? Porque a gente ama o Hulk, por exemplo. A gente assiste filmes do Hulk, que nada mais é do que o Médico e o Monstro, né? Então, a gente vai olhar para essas origens da literatura que todo mundo chama de clássica e, né, super aceita, né? Para ver como a literatura, entre aspas, nerd, vai beber de todas essas fontes e vai continuar evoluindo e transformando esses significados da cultura dita, né, clássica. Mais ou menos isso. Eu ia perguntar para você, que eu vi que você foi a primeira mulher da América Latina a participar desse curso em Liverpool, né? E o mundo nerd, ele ainda continua muito machista? Seu ponto de vista? Eu acho que lá no passado, né, quando tudo era mato, idos de 2010, assim... Quando eu cheguei. Exato, então, nós estamos juntas aqui. Era bem mais difícil, né, Ariane? Acho que você sabe muito bem também, né? Mas hoje em dia eu vejo tantas produtoras de conteúdo, tantas escritoras, tanta gente dando cursos super legais, né? Que eu acho que a gente está, assim, evoluindo e melhorando nesse sentido. A gente tem tido mais olhares femininos para esse mundo nerd, assim. E parecia muito difícil no passado, mas agora a gente está aprendendo bastante e tirando de letra muitas coisas aí também. Então, aproveitando, como é que é esse curso de estudos de ficção científica na Universidade de Liverpool? Qual é a estrutura? Né? Como é que você achou isso? Essa é a melhor parte, né? Gente, essa é a melhor parte. Conta um pouquinho para a gente entender, Cláudia. Então, é uma grande doideira, gente, vale dizer. Assim, eu tinha uma aula só sobre filosofia e ficção científica, por exemplo. Então, a gente estudava, sei lá, desde o que era ser um alienígena e o que é o olhar do outro. Pois é, eu sei. Até coisas como história da ficção científica, história sobre viagens de tempo e de espaço, né? Então, eram 4 disciplinas que a gente estudava muito, tinha muita leitura, era quase, assim, 3 livros por semana, quase, assim, era bastante coisa, e foi um curso muito, muito importante para mim, e vale dizer, eu descobri pelo Google, gente.
eu estava procurando alguma coisa de fantasia, na verdade, que eu também amo muito, né? E o que aconteceu foi, eu caí num professor de uma universidade da Inglaterra também, que era pesquisador de contos de fadas e consultor de Hollywood para contos de fadas. O cara era bronca, assim, né? E aí ele eventualmente falou, olha, aqui a gente só tem um doutorado, né? Então, ou seja, já era uma coisa ainda mais distante, né? Mas tem alguns mestrados muito legais em ficção científica e fantasia aí pelo mundo. E aí ele me indicou essa de Liverpool. O professor, quando eu escrevi para ele, assim, que foi meu orientador também, né? Já brilhou o olho, falou, vem, vai ser muito legal e tudo mais. E eles eram super curiosos, assim, para saber como era a perspectiva latino-americana, assim, da ficção científica, né, da fantasia. E acabou sendo uma das experiências mais transformadoras da minha vida mesmo, assim. Era uma maluquice, mas era incrível. Os alunos iam de cosplay ou é roupa normal? Olha, a gente não ia de cosplay, mas tinha muitas camisetas temáticas, e uma menina saiu do curso para ser cantora lírica, que hoje ela faz super sucesso, assim, inclusive cantando trilhas sonoras. Jura? Juro, incrível. Você que fez esse curso, a gente que é nerd sempre sobre a importância da literatura de ficção. Mas eu queria que você dissesse para você, historicamente, para compreender uma sociedade, qual é a importância da literatura de ficção? Nossa. Tem tantas camadas, né? Mas eu acho que tem até um pesquisador chamado Jonathan Gottschall. Ele escreveu um livro chamado The Storytelling Animal, né? O animal contador de histórias. E ele vai dizer, basicamente, que histórias são uma vantagem evolutiva do nosso cérebro. Então, as tribos, as organizações de gente que contavam histórias umas para as outras sobre o seu dia, sobre ficções e tudo mais, elas sobreviveram até hoje, né? Nós surgimos dessas tribos, assim. Então, nosso cérebro é muito apaixonado por histórias, ele entende o mundo a partir de narrativas com começo, meio e fim, né? Então, talvez histórias sejam mesmo a forma mais efetiva que a gente tem de ensinar o mundo, né? De olhar para o mundo e aprender coisas com ele, né? Assim como essas pesquisas que falam, né, que leitores e pessoas que gostam de Netflix e coisas assim são mais empáticas, né? Porque conseguem se colocar no lugar do outro, conseguem enxergar perspectivas novas e até se surpreender com esses olhares, né? Então, poxa, a ficção é muito importante para a gente e muito transformadora mesmo. Ô, Cláudia, se você estivesse em Lost, fosse parar numa ilha perdida e tivesse que levar 3 dos livros do seu curso, Literatura Nerd, quais você levaria? Oh, não! Olha, eu acho... Ixi, devia ter pensado nisso, né? Mas, Senhor dos Anéis, porque ele é bem grandão, a versão grandona. Os 3 juntos, que já dá uma trapaceada, né? Eu acho que o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma super pedida, assim, muito bacana. E deixa eu ver o terceiro. Ai, gente, que difícil. Talvez uma ficção científica. Olha, talvez até o Eu, Robô, porque também são vários contos, então, eventualmente eu ia poder... E é um dos meus livros favoritos também, né? Um dos primeiros livros que trata do robô com essa complexidade toda, assim. Então, acho que eu ia me divertir, pelo menos, um pouco na ilha. E você, Ariane, quais 3 você levaria, hein? Ai, meu Deus. Bom, Drácula, né, gente? Eu não vou mentir para vocês. Drácula seria o primeiro deles. Eu acho que depois eu gosto muito das Brumas de Avalon. Gente, eu não sei. Depois a Barça? A louca. Eu ainda tenho, tá, gente? Eu ainda tenho. E meu marido ainda é mais louco que eu tenho a Barça. Mas tem a Barça e a Conhecer, tem que ter as duas. A Conhecer tenho eu, a Barça tinha o Júnior. Ah, você acha que... Muito legal. Bom, vamos passar os contatos do curso da Cláudia. Quem quiser mais informações, né, ou já quiser se inscrever, o site está na tela, www.labpub.com.br, labpub.com.br. Tem um telefone também em São Paulo, que é o 98487-8852. O curso começa dia 3 de novembro, são aulas online, são 12 horas de videoaulas, às terças e quintas, né? Começa às 7 horas, é isso, Cláudia?
Isso mesmo, 2 horas. 2 horas às terças e 2 horas às quintas, então são 3 semanas de curso. Eu queria agradecer a presença da Ariane nessa entrevista. Obrigada, eu! E agradecer também a Cláudia. Cláudia, esse cachorro que estava latindo era aí na sua casa? Era na minha casa, gente, eles também querem participar. Esse é um dado importante para saber o grau de nerdice da Cláudia. Qual é o nome do cão? Então, eu tenho 2, um é a Lady e o outro é o Indiana Johnny. A gente chama ele de Johnny só. Ai, a gente conhece o nerd é no nome do cachorro. É assim que funciona. Bom, queria agradecer muito a presença da Cláudia, da Ariane, e agora nós continuamos no mundo nerd. A gente fala tanto de literatura nerd, eu explico. A palavra nerd apareceu pela primeira vez no livro infantil Se Eu Dirigisse o Zoológico, escrito pelo Dr. Seuss, em 1950, escritor americano. Na obra, nerd é um animal imaginário, meio esquisitão. E no ano seguinte, a revista Newsweek publicou uma reportagem que afirmava que o termo estava sendo usado como sinônimo para quadrado, fora de moda, bem diferente dos dias de hoje. Olá, curiosos!